Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, pessoas queridas. Hoje nós vamos continuar com a nossa reflexão, com as nossas preces, com as nossas vibrações amorosas, para que a nossa vida se transforme, para que tudo melhore no nosso íntimo e ao nosso redor. Nós sabemos que o pensamento é uma energia poderosa que deve trabalhar a nosso favor. Dependendo do nosso pensamento, ele tem a força de mudar a nossa realidade. Então, sempre em sintonia com Deus, nosso Pai de amor e de esperança, vamos aí nos aprimorando através da nossa reforma íntima. Nós fazemos parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA. Para quem quiser saber, o nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje, vamos para a nossa prece. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolada, compreender do que ser compreendida, amar do que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoada, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Que a espiritualidade benfeitora possa assistir a todos nós, visitando os nossos lares, renovando a nossa energia, o nosso bom ânimo, fortalecendo a nossa fé e iluminando cada passo dessa nossa atual existência, que possamos estar sempre em sintonia com Deus, nosso Pai, através da prece diária. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Que bom que você decidiu ficar conosco. Procure, se for possível, um lugarzinho onde possa se sentar, acalmar a mente e o coração. Nós vamos iniciar hoje, pessoal, um novo capítulo, que é o capítulo 2. Continuamos no livro 2º. Nós vamos falar sobre encarnação dos espíritos e o item 1, que é finalidade da encarnação. Por que será que nós temos que encarnar? Por que Deus já não nos criou prontos, já perfeitos? Por que será que nós temos que encarnar aqui, no nosso caso, neste planeta Terra,
planeta de provas e expiações e passarmos por tantos sofrimentos, por tantas desigualdades e por aí vai, por doenças. Então vamos pensar, vamos refletir sobre essa finalidade da encarnação. Ora, Deus nos deu o bem mais precioso, que é o nosso livre-arbítrio. Então, fomos criados, como já vimos anteriormente, simples e ignorantes. A partir daí, vamos adquirindo os nossos aprendizados. Então, no Espiritismo, todos esses sofrimentos pelo qual passamos, as vicissitudes terrenas, são aprendizados. Cada espírito vai formando a sua bagagem, as suas vivências. Aqueles que têm maior aproveitamento nas oportunidades da vida, aqueles que têm intimidade com Deus, que são pessoas boas, pessoas generosas, elas vão evoluindo, progredindo espiritualmente. Então, a finalidade da encarnação é a nossa perfeição. Estamos em rumo à nossa perfeição. É um aprendizado, é uma transformação na nossa vida. A doutrina espírita nos convida a nos melhorarmos, a mudarmos. É um convite à mudança, à transformação para melhor. Então, vamos aí para as perguntas de 132 até a 133A. Kardec questiona, na pergunta 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Então vejam que aqui nós não temos livre-arbítrio, né? Porque Deus nos impõe a encarnação justamente para que tenhamos a oportunidade de aprender e progredir. Para uns é uma expiação. O que quer dizer expiação? Expiação é algo que ficamos devendo. Então, nessa atual existência, podemos ter aí algumas dívidas, algumas coisas nas quais fizemos escolhas equivocadas. Então, Deus nos dá a oportunidade de expiar, ou seja, de nos redimir, de consertar. Para outros é uma expiação e para outros é uma missão. O que é uma missão? Uma missão é uma prova que nós escolhemos lá antes de retornarmos ao nosso plano material. Então, enquanto estamos desencarnados, nós fazemos as nossas escolhas e, principalmente, os espíritos que já estão mais evoluídos, eles abraçam missões de grande importância, como o próprio Allan Kardec, que abraçou a missão de nos trazer a doutrina espírita. E por falar em Allan Kardec,
o nosso grande missionário, no dia 31 de março passado, foi o aniversário do desencarne dele, né? No dia 31 de março de 1869. E vou citar aqui, aproveitando esse gancho, a frase que ele proferiu, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então nós estamos sempre aí, em transformação. Essa palavrinha pode ir para a nossa coleção de palavras abençoadas. Como eu disse anteriormente, é um convite para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima. Conforme nós vamos nos aprofundando nos estudos da doutrina espírita, nós vamos aí nos reformando, melhorando a nossa vida e atraindo, com esse esforço que fazemos, a simpatia dos nossos bons espíritos. O primeiro da fila é o nosso anjo da guarda. E aí nós passamos pelas vicissitudes com maior coragem, com maior serenidade, com o amparo desses nossos irmãos espirituais e com a bênção de Deus. Continuando com a resposta, mas para chegar a essa perfeição, nós devemos sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Então, esse sofrimento que a expiação nos traz deve ser encarado não como um vale de lágrimas, mas como um aprendizado sempre. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é pôr o espírito em condições de enfrentar, olha a palavra, gente, enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, todos nós temos aí o potencial de contribuir para a melhora do mundo e começamos dentro da nossa própria casa. A caridade começa em casa. Então, nós temos que nos conscientizar que a melhor coisa é pagar o mal com o bem. É uma postura de vida, como seguidores que queremos ser, seguidores do Cristo. Pagar o mal com o bem é para executar, né? Que executar essa missão, essa expiação, essa vivência, que nós tomamos um aparelho que é o nosso corpo. E o nosso corpo, ele está adaptado a cada mundo que vamos encarnar. Ele está em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, ou seja, as nossas expiações, a nossa missão. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral também progredir. Então, tudo é progresso. Todas as nossas vicissitudes são para o nosso próprio bem, para o nosso progresso. E depois Allan Kardec ainda faz aqui uma observação. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem
nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, tudo que acontece está de acordo com a providência divina, com a permissão de Deus. Por isso que na doutrina espírita nós falamos que a injustiça existe, mas o injustiçado não, porque Deus permitiu que assim acontecesse. Agora, indo para a nossa próxima questão, que é a 133. Lembrando que Kardec é quem faz as perguntas e a espiritualidade elevada é quem responde. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Então, esses espíritos que estão ali aproveitando todas as oportunidades da vida para praticar o bem, será que eles precisam ficar encarnando? Vamos para a resposta. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Então, é aquilo que eu já disse antes. Eles se instruem, né? Nós aprendemos com o sofrimento, com as nossas lutas, com as nossas atribulações. A vida corporal toma bastante do nosso tempo, nós temos uma série de obrigações, né? A nossa luta pela sobrevivência junto aos nossos familiares, estamos sujeitos aí a todo tipo de situações, temos a fragilidade do corpo com as doenças, então nós estamos aí num grande aprendizado. E aí a espiritualidade continua. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Lembrando aí que Deus vai nos assistindo de acordo com esse esforço que Allan Kardec nos disse, né? Para que nós, esse esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações. Então, de acordo com o nosso mérito, Deus vai nos assistindo, a espiritualidade vai nos auxiliando ao longo de toda a nossa jornada terrena. E na pergunta 133A, Kardec questiona: mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta, não os livra das penas da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao alvo, ou seja, esses espíritos, eles progridem mais rapidamente. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito, porque nós já sabemos que Deus não castiga ninguém. Se Deus é justo, misericordioso, Ele não castiga ninguém. As consequências que nós sofremos são das nossas más inclinações,
das nossas escolhas equivocadas. Então, cada um vai colhendo os seus frutos. Os frutos podem ser doces ou amargos, de acordo com as atitudes de cada um. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. É a lei de causa e efeito. Cada um de nós vai colhendo, né? Essa lei é chamada de causa e efeito, ou ação e reação, ou plantio e colheita. É por meio dessa lei que somos responsáveis por tudo que fazemos ao próximo e ao nosso próprio espírito. Nós falamos que livre é a semeadura das atitudes, porém obrigatória é a colheita de suas consequências. Uma má ação que prejudique o próximo ou a nós mesmos resultará numa reação contrária de igual intensidade. Essa é uma maneira sábia da lei ensinar a não repetirmos o erro. Então, lembramos de Jesus, né, que nos traz vá e não peques mais. Então, nós erramos e aí aprendemos e prestamos atenção para não repetir o mesmo erro. A lei não castiga, né, mas corrige. Deus nos educa. O princípio de causa e efeito não foi criado pelo Espiritismo. Ele é uma das leis, né, da física. Então, prestemos atenção nisso, porque toda ação que nós realizamos num determinado sentido corresponderá a uma reação da mesma intensidade e direção oposta. Então, toda essa dor que nós temos aqui no nosso planeta Terra, seja dor moral ou física, deve ser encarada sem revolta, porque são resgates ou provas necessárias para o nosso adiantamento. A aceitação dessas dores produz alívio moral e nos ajuda na solução definitiva do problema. Só o esclarecimento pode retirar a pessoa daquele estado de revolta diante do sofrimento. A fé raciocinada é um seguro escudo das aflições pelas quais necessitamos passar. E para compreendermos melhor essa nossa necessidade, a finalidade da nossa encarnação, eu gostaria de recomendar um livro de José Herculano Pires, que é O Espírito e o Tempo. Então, José Herculano Pires também foi um grande missionário do Espiritismo, e nesse livro ele nos fala que o tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para se ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? A consciência humana amadurece na temporalidade. A esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do espírito,
que se atualizam no fogo das experiências existenciais. Curta é a vida, longo é o tempo, e a verdade intemporal aguarda a todos no impassível limiar do eterno. Todas as civilizações da Terra se desenvolveram numa assombrosa sucessão de sombra e luz, para que um dia, o dia do Senhor, de que falavam os antigos hebreus, a civilização do Espírito se instale no planeta martirizado pelas tropelias da insensatez humana. Então teremos o novo céu e a nova terra da profecia milenar. Os que não se tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e a amadurecer nas estufas dos mundos inferiores, purgando os resíduos da animalidade. Essa é a lei inviolável da antropologia espírita. Herculano Pires. Então, assim, encerramos mais um estudo do Livro dos Espíritos e eu desejo a você um abraço de muita paz. Que assim seja e muito obrigada.